Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 8º ano. Meu nome é Roseli Nascimento, sou professora de Geografia e estou com vocês para mais uma aula, tá, gente? Lembrando que nossa aula, ela ocorre nos dias de terça-feira, tá bom? Para sanar as suas dúvidas, ou melhor, esclarecer suas dúvidas, tentem fazer esses esclarecimentos durante nossas aulas, tá? E no período da nossa aula também, tá? No nosso horário, para que as coisas fluam e que vocês não tenham dúvidas no momento que vocês forem fazer a avaliação, por exemplo, esteja tudo mais claro, ok? Bom, vou começar falando com vocês um pouquinho sobre a questão da agenda, tá? Quando eu começo a aula, eu falo, gente, solicito que todos organize seus materiais e tenha em mãos as suas agendas para fazer as devidas anotações, né? Então, gostaria que vocês anotem tudinho, façam essas anotações, até porque é bem complicado. Se você não anotar, você vai se perder, né? Até para a sua própria organização, ok? Então, eu separei aqui a agenda para vocês e eu vou estar comentando com vocês o que nós vamos trabalhar no decorrer da aula de hoje, ok? Nós temos uma leitura silenciosa da página 31 até a página 36, ou seja, vocês vão começar fazendo uma leitura. Depois, vocês vão ver esse vídeo, né? E mais um vídeo complementar. Depois, nós temos o exercício da página 37 do livro didático. E também temos a página 17, 18 e 19, que seriam os exercícios para casa semanais. Bom, nós temos aí esses exercícios para casa, né? Como assim, professora? Nas aulas presenciais é comum, um dia da semana, nós termos essa modalidade, né? Esse exercício para casa. É o dia que a professora envia. Geralmente são 2 disciplinas que enviam esses exercícios, ok? E aí, como nós estamos em modalidade EAD, nós acabamos enviando esse exercício no dia do nosso encontro semanal, ok? Bom, o tema da nossa aula de hoje está na página 31, tá? Bem aqui no finalzinho, questão dos territórios nacionais e interesses internacionais. Quando se fala de território, nós estamos falando de relações de poder, né? Quando se você tem uma limitação de uma determinada área e entre ela há uma relação de poder, ok? Quando nós estamos falando de interesses internacionais, nós estamos nos referindo a todos os interesses mundiais, ok? De todos os países ali, sejam econômicos ou em relação a recursos naturais ou minerais, são interesses de todo o mundo, ok? Eu vou ler aqui para vocês o primeiro parágrafo aqui, na página 31, para que nós possamos comentar um pouquinho, tá bom? Em virtude da aula de hoje. Bom, em meados do século XIX, enquanto os países da América haviam passado por séculos de colonização e miscigenação, a maior tendo conquistado a independência. Território dos povos africanos e seus recursos naturais, por sua vez, permaneciam em sua grande maioria sob a administração dos nativos. A exploração do continente por potências estrangeiras até então havia sido aí subtraído ou diminuído, né? Sobretudo os recursos humanos, isto é, as pessoas, especialmente os mais jovens. Bom, na África era muito comum ocorrer a questão da exploração negreira. A mão de obra negra, ela era explorada e vendida para os nativos que administravam seus países através da mão de obra desses trabalhadores aí na época que eram escravos, tá? Eles não tinham direitos como os trabalhadores atuais e viviam em condições precárias e muitas das vezes insalubres, ok? Bom, então, o tráfico negreiro ele ocorria na costa
na costa aí também tinha afetado a questão do continente, ok? Muitas das vezes esses trabalhadores aí, esses escravos, eles iam de um continente a outro em condições insalubres, em embarcações e muitas das vezes em porões, né, para que eles conseguissem chegar a determinados países onde eles eram destinados, porque eles eram vendidos através dos seus mercadores, ok? A partir da segunda metade do século XIX, a independência das colônias americanas, somada também à descoberta de jazida, fizeram com que esses recursos humanos eles aumentassem aí, né? Como assim recursos humanos? Era necessário para essas jazidas cada vez mais pessoas que pudessem fazer o serviço de desencadear esse mercado e fazer com que essa atividade aí econômica ela rendesse. E na época era mais viável trazer pessoas de fora, e muitas das vezes na questão da África aí existia muita mão de obra e muita carência, né? E aí eles acabavam sendo obrigados a sair, né? Os mais pobres saírem da sua localidade para busca de trabalho, tá? Muitas das vezes aí, como falava escravidão, quando se fala em escravidão, nós estamos falando de trabalhar contra a vontade, tá? Da pessoa. A pessoa executa um serviço, mas ela está obrigada a fazer aquele serviço, né? Ela pertence a alguém, então ela tem que obedecer, né? Fazer o seu serviço e ter disciplina para que elas não passem por consequências negativas aí, tá bom? Mas, se bem que escravidão, desde o início, desde a concepção de escravidão, de fazer algo contra a sua vontade, estar obrigado a fazer algo, é uma coisa muito ruim, né? Você não tem vontade própria, você não tem direito de ir e vir, e você muito menos é dono dos seus sonhos, dos seus desejos, ok? Bom, a questão da América e da África, ela passa as suas matérias-primas e o seu material de mineração, todas as suas riquezas econômicas, ela passa na página 32, a seguir uma outra rota, através das ferrovias, através dos trens, tá bom? Nós temos aí a página 32 do livro de vocês, do livro didático. Aí nós temos limite internacional e principais rodovias. As principais rodovias, elas estão nos traçados laranjas. E o traçado em negrito preto fala sobre a questão do limite internacional. Quando fala em limite também, existe um traçado em que não pode se ultrapassar, né? De um ponto determinado a outro. É um limite certeiro. Então, ele não passa de um local para o outro sem uma prévia autorização, né? Tem todo um mecanismo aí, tá bom? Bom, aqui na página 32 ainda, no último parágrafo aqui, fala o seguinte: no século XXI, os Estados Unidos seguem como potência com maior presença dos demais países no continente americano e, juntamente com a Europa, conserva uma presença bastante significativa nesses e também os países africanos, tá? Entretanto, a China tem como principal potência ascendente na atual ordem mundial, tem visto sua presença nos continentes crescer de maneira mais destacada. A respeito, leia nos dois fragmentos de textos jornalísticos relatados na atual tendência, tá bom? Quais serão esses dois textos? Por que eu li esse parágrafo? Porque ele vai dizer
um pouquinho, ele vai mostrar aqui na página 33, um artigo que fala que a África, a China também buscam mais matéria-prima, ou seja, elas sempre estão atrás de matéria-prima em locais que elas, em locais ricos em matéria-primas, elas investem mais para que elas possam produzir e economicamente estarem à frente com as suas produções, ok? E os seus produtos. E aqui embaixo nós temos China acelera o plano de expansão no Brasil e na América Latina, né? Também são dois textos que vocês devem ler com muita atenção, são muito interessantes para que vocês consigam entender esse processo aí de economia e de matérias-primas e sucesso aí das potências, ok? Então, na página 34 fala que aqui um pouquinho sobre desafios de desenvolvimento. Na África, nós sabemos que a África ela tem suas riquezas naturais, ok? E também não só os continentes americanos, como africanos têm suas riquezas naturais. Sendo que a questão da independência econômica, ela já vai para as potências maiores, como Canadá, Estados Unidos. Então, essas potências menores, elas acabam se submetendo às grandes potências para gerar economicamente o produto, tá? Aí aqui nós temos na página 34 uma imagem que mostra os mineradores sul-africanos que protestaram por melhores condições de trabalho, tá? Porque muitas das vezes, né, ou na maioria das vezes, esses trabalhadores eles executam uma atividade, mas têm condições insalubres, né, de trabalho e desumanas muitas das vezes para satisfazer aí no sentido de economicamente as potências a quem tem o contratado, né, como trabalhador aí. Sendo que as condições muitas das vezes do local de trabalho deles ou aonde eles ficam alocados, né, depois do serviço que eles concluem, muitas das vezes ficam em alojamentos que são em condições insalubres mesmo, condições subhumanas, ok? E aí eles falam que questão dos grupos de elite, né, que existem grupos maiores, economicamente falando, e eles são as classes que detêm menor poder aquisitivo aí e menor grau de riqueza. Também na página 35 nós temos um texto que fala sobre especialista exige soluções africanas para problemas africanos, né? E aí vocês tenham atenção aqui quando lê, porque esse texto também é muito interessante, ok? Na página 36, que é a página final, né, da aula de hoje, nós temos os preços do barril de petróleo tipo Brent no mercado internacional entre janeiro de 2004 a 2018, fazendo um levantamento desses anos e mostrando aqui como varia o preço do petróleo e como é possível observar e ano em ano que isto é bem visível, né? E aí nós temos o efeito da exploração desses recursos naturais, nós temos a dependência da exportação de commodities, que deixa as economias nacionais vulneráveis e aí também passa por oscilação de preço dessas mercadorias. E aí vocês observam que existem vários fatores aí que vai fazer com que esse preço fique oscilando, ou seja, ele não fique somente num preço só, ok? Ele vai aumentando ou vai diminuindo o preço por diversos fatores, sejam pela disposição, na verdade,
desses recursos naturais ou pela também a escassez, né? Quando há muita procura, o preço ele pode tanto aumentar, né? E muito dificilmente, mas às vezes acontece de diminuir também, tá? E lembrando a vocês aqui, gente, que acompanhem a leitura do livro, façam os exercícios, tirem suas dúvidas no horário da nossa aula, tá bom? Nós temos esse dia para isso, para tirarmos as nossas dúvidas, para conversarmos sobre o assunto, se você quer falar um pouquinho sobre isso. Lembrando, anotem as suas dúvidas, grifem o texto e, principalmente, tenham atenção ao ver os vídeos complementares também, porque quando você assiste os vídeos complementares, vocês conseguem sanar mais as suas dúvidas, ok? Muitas das vezes, sem a falta dessa atenção, o que vai acontecer? Vai prejudicar você. Esse momento é um momento assim bem complicado de nossas vidas, mas eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, tá bom? E logo vai passar. E estamos com saudade de vocês e vai dar tudo certo em nome de Jesus. E que vocês logo estarão conosco aqui, né? Mas presencialmente, né? Na nossa escola. E quando eu falo aqui, eu falo que a escola é como se fosse casa nossa, né? É uma segunda família. E a gente acaba tendo uma relação de amizade também, de carinho com todos os alunos e respeito sempre, tá bom? Peço que todos vocês continuem seus estudos com dedicação, com ânimo, que vai dar tudo certo, tá bom? Se precisarem tirar alguma dúvida, estarei aqui no privado e bons estudos!